Quero falar que isso aqui é um assunto sério. Vamos lá, turma. Se não resolvermos isso, o Bitcoin não vai sobreviver. Aspas para Luke Dash Jr., que é um cara que tem feito, é um dev de Bitcoin, né? Um early adopter aí, que tem feito alguns terrorismos em torno do tema do limite ou remoção do OP Return do Bitcoin. A primeira coisa que eu quero falar para você é que eu não sou técnico em blockchain. Eu não sou desenvolvedor. Então existem muitos termos técnicos que eu não entendo ou não sou tão bom para explicar. Mas eu vou tentar te explicar de uma forma bem sintetizada o que é o tal, né? O que é o tal do OP Return e o que tá rolando nessa parada do Bitcoin, tá? Então olha só, existe um debate. Deixa eu achar uma coisa aqui. Existe um debate que tá rolando, não é de hoje, ele já tem um tempinho, que é o OP Return, que é uma forma de você botar informações não gastáveis dentro da rede do Bitcoin. Então vamos lá, pra gente entender o que é um OP Return de forma muito básica, muito simples, é o seguinte: quando você tem um Satoshi, um Bitcoin, um dinheiro dentro da rede do Bitcoin, que ela foi feita para isso, você tem um valor gastável. Ou seja, se eu tenho 0.1 Bitcoin na minha carteira, esse dinheiro ele é gastável. O que significa gastável? Eu consigo assinar uma transação e eu consigo fazer um gasto desse dinheiro para outra pessoa, para outra carteira. Certo? Então, você mandou 0.1 Bitcoin para mim, ele tá dentro do software do Bitcoin, eu peguei 0.1, mandei 0.05 para outra pessoa. Isso são valores gastáveis. Ponto final, isso é indiscutível. Existe uma cláusula dentro do Bitcoin que é o OP Return. O que é o OP Return? É uma forma de você colocar lá um campo, que o pessoal usa muito para dados, né? Campo de data, né? Onde você não tem um valor gastável. Ou seja, o que eu inserir ali dentro não pode ser transmitido para outra pessoa. Satoshi Nakamoto, se você pegar aqui o bloco Gênesis, vamos diretão na fonte, vier aqui no explorador de blocos, por exemplo, a mempool.space, e digitar 0, você vai vir para o bloco 0, bloco Gênesis, que aconteceu 16 anos atrás, dia 3 de janeiro de 2009, teve uma transação. Dentro dessa transação, cara, ele botou uma informação dentro do bloco, uma informação não gastável. O que significa isso? Eu não consigo tirar a informação dentro desse bloco. Eu não consigo pegar essa informação que ele colocou e transferir para uma carteira, transferir para outro bloco. Não, ela tá gravada, certo? E Satoshi Nakamoto, ele gravou uma informação não gastável. Eu acho que essa seria a melhor tradução, né? Que é isso aqui, ó. The Times, dia 3 de janeiro de 2009. Chancellor of Brink of Second Bailout for Banks. Vou procurar isso aqui no Google, só pra você entender o que é isso aqui. Isso aqui, cara, foi a página do The Times, um jornal inglês, né, britânico, que falava justamente sobre um socorro do chanceler nos bancos. O segundo, né, resgate aos bancos. Ou seja, ele cravou o primeiro registro que nós temos na blockchain é a cravada sobre algo que aconteceria mais e mais vezes, né? Que é, né, filosoficamente falando, né? Que é o Estado não ter autonomia para ter a custódia do dinheiro e ter a promoção do dinheiro e o gerenciamento do dinheiro. Tá? Então, Satoshi Nakamoto, ele joga isso aqui no bloco Gênesis. Tá? Ou seja, é uma informação não gastada. Isso aqui vai estar para sempre no bloco Gênesis e todos os blocos você vai encontrar alguma informação no sentido. Só que o OP Return, ele tem um limite de gastos que você pode colocar lá dentro. Hoje, esse limite são 92 bytes. Tá bom? Então eu posso colocar uma informação de até 92 bytes hoje. Que informação é essa? Eu posso botar uma informação lá dizendo o seguinte, sei lá, Santos Futebol Clube. Eu posso pôr essa informação. Se ela tiver até 92 bytes, ela pode entrar dentro do bloco, lógico, desde que eu pague essa transação. Só que os caras estão querendo aumentar esse limite de 92 bytes para quase 10x, para 830 bytes. Logo, nós temos uma diferença aqui. Então, pequenas quantidades de informações, elas podem ser ligeiramente maiores. Também não vai dar para deixar um livro dentro da blockchain também não, tá? Mas toda vez que você põe uma transação que hoje no máximo pode ser 92 bytes, ela pode ser aumentada para 830, você tá, aumentando 8, 10 vezes a quantidade de informações. E aí nós vamos falar sobre quais são os problemas e
e na minha visão, né, quais são os problemas e quais são as soluções para isso. Eu pedi até para o ChatGPT me ajudar com exemplos práticos sobre isso. Então, por exemplo, o Open Return hoje, um exemplo atual, eu posso botar essa informação aqui dentro, que é um hex, é um número hexadecimal para Olá Mundo, que, segundo o ChatGPT, tem 11 bytes. Ou seja, se ele permite 92 bytes, eu botei lá uma frase chamada Hello World, né, um hexadecimal para o Hello World, tá bom, eu tenho 11 bytes. Com o aumento do Open Return para até 830 bytes, eu consigo botar muito mais informação do que um simples Hello World ou Santos Futebol Clube. Eu posso botar informações como uma assinatura digital. Eu posso botar hash linkada a um grande documento. Eu posso colocar um metadado de NFT. Ou seja, eu posso colocar um monte de informação não gastável na blockchain do Bitcoin. E aí vai abrir discussão para pessoas que acham isso legal pra cacete, pessoas que acham isso ruim pra cacete, e pessoas que ainda estão em cima do muro, ou que nem estão em cima do muro, mas nem acham tão legal e nem tão ruim, né? Então vamos lá. Bom, se a blockchain ela é formada por tamanho, e quanto mais informações tem lá dentro, maior fica a quantidade de blocos, e maior fica o tamanho do bloco, logo fica maior o tamanho de um nó de Bitcoin. Se eu aumento o limite de 93, quanto que é mesmo? De 92 para 830, porra, eu vou entupir a blockchain de coisa. E tem gente que entende que entupir a blockchain de coisa não é o caminho. Por quê? Porque tem gente que entende que o Bitcoin, ele é e deveria somente ser um meio de pagamento. Ou seja, eu vou mandar uma moeda para você, você manda para mim e se resume a isso. Ponto final. Só que tem gente que entende que a blockchain do Bitcoin, ela pode continuar fazendo isso, como ela vem feito e ponto final, mas ela também pode carregar informações que sejam dados para que sejam inseridos em outras camadas de dados. Ou seja, eu poderia ter o Bitcoin como uma camada de dados e ter segundas camadas que vão embutir essas informações, que vão ser camadas de liquidação. Ou seja, eu posso pegar uma quantidade muito grande de transações e botar numa segunda camada, por exemplo, o Lightning Network, por exemplo, a própria Liquid, nós falamos agora há pouco sobre a Liquid, né? Se você está assistindo o corte, você depois procura esse corte aí da Liquid, privacidade e tudo mais. Mas você pode pegar uma informação que está numa segunda camada e jogar no Bitcoin e dar veracidade para ela. E aí o Bitcoin ele não se transforma somente numa camada de liquidação, uma camada de meio de pagamento. Ela se transforma também numa camada que comporta dados. E aí a gente não tem mais somente a internet do dinheiro, como Andreas Antonopoulos diz. Nós temos a internet da informação, tudo isso de forma descentralizada e distribuída. Eu acho isso muito legal. Eu sou a favor disso daqui. Lógico, feito com parcimônia, né? Por quê? Porque eu já entendi que o Bitcoin é uma disrupção. Eu já entendi isso. Deixa eu tomar uma golinha aqui, turma. O Bitcoin, ele é uma disrupção. E uma disrupção, cara, se você for pegar a definição da disrupção, uma disrupção é o seguinte, é algo que muda completamente a forma de pensar, de agir e de se mover de alguma coisa. Então, o que é disrupção? Cara, é um lago... É o rio que ele corria pra cá, agora ele corre pra cá por algum motivo. Isso é uma disrupção. É uma mudança muito grande. É uma coisa que não dá mais pra ser evitável. Ela veio e tomou conta. O Bitcoin é isso. É a forma de pagamento mais pura, descentralizada e distribuída que nós temos. E se você foi aberto, e essa é a minha opinião, tá? Agora eu não tô falando mais sobre fatos, eu tô falando sobre a minha opinião. Se você foi aberto para que o Bitcoin entrasse na sua vida, que você pudesse entender o que é o Bitcoin, esse meio de pagamento peer-to-peer, de ponto a ponto, sem um agente central, sobre autocustódia e tudo mais. Se você esteve aberto para essa nova tecnologia de desenvolvimento, para essa nova rede, para essa ideia da distribuição do dinheiro, a distribuição da ideia, se você foi aberto para isso, eu acho um erro muito grande. E aí eu tô falando agora direto para muita gente que se diz maximalista, tóxico, tá, né? Esse cara fala, eu sou maximalista tóxico. Essa ideia é para você, pô. Se você foi aberto à revolução do Bitcoin, por que você não tá aberto para o que o Bitcoin pode continuar fazendo?
Eu acho muito pouco, porque a evolução, ela não acontece uma vez e ela para, ela estaciona. Não, cara, você tem a evolução e ela vai crescendo. A tecnologia, essa é a alma da tecnologia. Ela bota o pé na porta e ela vai com 2 pés na porta e ela escancara a porta. E depois que ela escancara a porta, não tem mais como fechar essa porta. Ela só vai. Isso é a tecnologia. E Bitcoin é tecnologia, porra. Bitcoin é infraestrutura para tecnologia de informação, pagamento e meio de troca. Então eu acho um erro muito grande, é a minha opinião, e aí eu vou voltar para os fatos, tá? Eu acho um erro muito grande pra galera que só quer olhar o Bitcoin como um meio de troca. Eu acho sim que nós devemos ter informações que não são gastáveis na blockchain. Claro, isso vai trazer um cozilhão de spam pra rede? Vai. Vai ter gente usando pro mal? Vai, cara. Como já tem gente usando pro mal? Ou você acha que não tem nenhuma transação na rede que um traficante manda dinheiro pro outro em Bitcoin? Que um lavador de dinheiro não manda? Que um, sei lá, cara, um traficante de órgãos. É óbvio que já existe. Você vai impedir esse cara? Quer dizer, você vai começar a escolher quem que é o bandido que pode ou não pode usar a blockchain? Cara, ela é aberta. Se eu pagar a transação, eu vou incluir lá dentro. Então, vai encher de spam? Vai. Mas o benefício dessas transações que vão vir são muito maiores do que essas transações spam. São muito maiores. Por quê? Porque você pode construir, como já existem, segundas camadas no Bitcoin, utilizando essa ponte que é o Open Return. Sacou? Então, hoje, eu vejo uma comunidade Bitcoiner bem dividida, onde tem gente que pensa, cara, a gente pode evoluir, o Bitcoin ele pode se tornar mais do que ele é. E veja, ele se tornar mais do que ele é não significa que ele vai sair do seu principal motivo. Mesmo porque, eu acabei de mostrar pra você, o Satoshi Nakamoto, a primeira transação que foi a mineração do bloco Gênesis, bloco zero do Bitcoin, ele colocou uma informação não gastável. Ou seja, o Bitcoin ele já foi feito para você colocar informações lá dentro. Muita gente fala, não, eles estão desvirtuando o que é o Bitcoin. Não, mas na essência, isso aqui foi gravado, pô. Então não estamos desvirtuando nada. Ah, nós estamos perdendo a essência da visão do Satoshi. Não estamos perdendo nada, cara. Satoshi foi o primeiro cara a gravar uma informação num bloco, pô. Ninguém tá inventando, isso é fato. Isso é fato, né? Então, agora, eu acho que tem que ser feito com parcimônia. Eu acho que tem que ser discutível. Pô, 92 bytes é pouco, mas será que 800 bytes não é muito? Será que a gente não teria que mexer pra 500? Pra 400? Ou não, pra 1.600 bytes? Não sei. Vamos discutir isso. E isso tá sendo discutido, tá, turma? Só que tem uma galera que é contra. Por exemplo, o Luke Dash. Ele diz que quem tá apoiando o Bitcoin Core nesse sentido são maus atores. Logo, ele quer que a galera migre para o Knuts. Que ele que faz. Ou seja, no final das contas, aí a minha visão não é fato, tá? É minha visão. No final das contas, é sobre quem quer ter o poder sobre o Bitcoin Core. Ah, eu não tô gostando do jeito que o Bitcoin Core tá fazendo, então eu vou fazer meu próprio Bitcoin. E aí, basicamente, o que é? É um nó. O que é o Knots? Basicamente é um nó de Bitcoin, onde serão limitadas as informações até 92 bytes de spam. Ou até mesmo eles vão tirar os Open Return, sei lá. Ou seja, você vai ter nós de Bitcoiners que vão ler essas informações e vão ter nós que não vão ler essas informações. Não é um fork, não tem nada do tipo. É só uma limitação do que pode ou não pode. Tá? Eles vão adicionar algumas informações no Knuts e o Bitcoin Core vai ter outras informações. É basicamente isso, dentro da mesma rede, sem precisar de mexer no consenso. Basicamente é isso. Então tem uma galera que apoia não ter isso daqui e uma galera que não apoia. Né? O Knots, de fato, ele tá crescendo bastante, mas assim, o Bitcoin Core tem milhares de nós e o Knots, eu vi a última vez que eu vi, tem tipo 2.000 nós. Ou seja, ele tá crescendo, mas ainda é muito pequeno. O fato é, o que aconteceu nos últimos anos? Os caras inventaram, há uns 3 anos atrás, uma parada chamada Inscriptions, que foi a primeira vez que os caras começaram a olhar para a blockchain do Bitcoin e começaram a querer colocar, não, na verdade não é a primeira vez, mas de uma forma mais spamável. Então os caras olhavam para a blockchain do Bitcoin e eles começaram a pintar Satoshi. Basicamente é isso. Então o cara chegava lá e põe uma informação. Só que essa informação, ela tá lá na blockchain do Bitcoin, mas ela não é processada pela blockchain do Bitcoin, ela só tá lá como uma camada de dados. Isso abriu a ideia com que as pessoas pudessem pegar esses dados que estão na blockchain e interpretassem com software externos. Então, por exemplo, lá em 2022, 2023, sei lá, criaram as tal das inscriptions. Você podia inscrever uma informação dentro do Bitcoin e um software externo ia olhar para isso.
A partir disso, nós começamos a olhar uma coisa um pouco mais robusta do que isso, apesar de ser bem gambiarrona, né? Mas uma coisa um pouco mais robusta em questão de dados, que são os ordinals. Os caras começaram a fazer NFT na rede do Bitcoin. Só que não tem NFT na rede do Bitcoin. O que tem é um Satoshi pintado. Você pega um Satoshi, você pinta ele, você põe uma informação nele, dentro desse campo OP Return, e aí um software externo olha isso e interpreta isso. Ou seja, os caras estão querendo utilizar a blockchain do Bitcoin como uma camada de dados. Agora, vai ter gente que vai gostar dos ordinals, vai ter gente que não vai gostar dos ordinals. Eu, sinceramente, cago nem cheiro pra isso. Pede nem cheiro pra mim. Cagando e andando, né? Tô cagando e andando pros ordinals, inscriptos e tudo mais. Pra mim não me interessa, acho uma bobeira. Mas eu não posso impedir que as pessoas utilizem esse campo operretâneo como o Satoshi usou no bloco zero, bloco Gênesis. Eu não posso impedir, porque tá lá, cara. Vamos discutir se vai aumentar, vai diminuir, o que que... Beleza, mas por mais de eu não gostar de usar os ordinals, eu tenho que respeitar a ideia de que pessoas que estão usando a rede do Bitcoin querem utilizar os ordinals. Porque se eu não gostar disso, eu simplesmente pego minha trouxinha e vou embora. Ah, não, o Bitcoin se tornou algo que eu não quero. Vende o Bitcoin e vai pra Bitcoin Cash. Vende o Bitcoin e compra Cardano, sei lá. Compra real. Sacou? Mas eu não posso impedir e nem impor que o Bitcoin tenha que ser feito aos moldes do que eu quero, do que eu gosto. Isso aqui não é uma ditadura, isso aqui é uma rede distribuída. E se a rede, como um consenso, acha que teremos que ter ordinals, eu usando ou não, gostando ou não, eu tenho que respeitar e acatar. Se eu não gostar, eu saio fora. Vendo meu Bitcoin e saio fora. Isso, o Knots é um software que roda blockchain igual ao Bitcoin Core, só com informações diferenciadas. Ele interpreta algumas informações e o Bitcoin Core interpreta outras e vice-versa, né? Só que é aquela coisa, no final do dia, o Knots e o Bitcoin Core é o core do Bitcoin, né? É ali que é feito o Bitcoin, é ali que tá o consenso, os bips e tudo mais. O Knots é uma forma, tipo assim, ó, eu não gosto de vocês, eu não tô no clubinho, eu não gosto de vocês, eu vou fazer o meu, porque eu quero o meu clubinho, eu quero ser o Satoshi Nakamoto. Eu entendo dessa forma, tá? Eu entendo. Se vai ser bom ou ruim, não me importa. Se eles vão ser o Vitalik, que é o dono da rede, não me importa. Mas eu tô falando como eu entendo. Bom. E aí, você vai falar assim pra mim, tá, mas Felipe, eu não concordo, como eu também, Felipe, não concordo com os ordinals, mas tá lá. Só que se você tira a possibilidade dos ordinals, você tá tirando também a possibilidade da gente utilizar a camada de dados, o Bitcoin como uma camada de dados, para você inserir informações que são megas úteis para outras segundas camadas. Por exemplo, a Liquid, por exemplo, a Lightning. Por exemplo, como é que chama aquela outra segunda camada do Bitcoin? RSK, que agora mudou de nome, é Rootstock. Ou até aquela outra, como é que chama, turma? Stack, né? Rede Stack. Então, você começa a ceifar outras coisas que podem ser construídas na rede do Bitcoin. E aí eu vou repetir pra você. O Bitcoin é foda pra caralho. É a primeira vez que isso arrepia, cara. Quando eu falo de Bitcoin, eu arrepio. E faz 12 anos que eu falo sobre Bitcoin, que eu leio, que eu estudo sobre Bitcoin. O Bitcoin arrepia porque é a primeira vez que o ser humano tá tendo a sua própria autocustódia e pode transferir pra quem ele quiser. Só que eu acho que sim, o Bitcoin é foda, mas a gente pode dar um passinho a mais, que é a descentralização das finanças, que a gente chama de DeFi, né? Que erroneamente é confundido como finança descentralizada, apesar do nome. Eu acho que o Bitcoin ele pode ser usado não só como meio de troca, mas para financiamento, para aquisição, para contrato inteligente, sabe? Para token, eu acho que ele pode. Só que o Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, ela não foi feita e nem vai ser mudada para isso. Mas eu acho que a gente pode utilizar o OP Return ou qualquer outra informação, né, que você tenha lá para colocar, chame como quiser, no Bitcoin para que você tenha isso apoiado no Bitcoin. E eu falo isso, cara, desde 2021. O DeFi só vai ser DeFi de verdade quando a gente puder apoiar o DeFi no próprio Bitcoin. Por quê? Porque eu posso ter uma segunda camada, mantida por não importa quem, um aplicativo sei lá o quê, onde eu faço um contrato inteligente com você, por exemplo, um swap, uma pool de liquidez, uma troca, não importa, né? Trocar banana por maçã, não importa. Só que essa informação tá mantida, guardada e resguardada dentro do Bitcoin, isso é muito foda, pô. E eu não acho que o Bitcoin Core, ou a galera Knots, ou qualquer Bitcoiner deveria barrar isso daí. Porque na minha visão, o Bitcoin só vai ser ainda mais foda e completo quando a gente puder apoiar todo um sistema financeiro em cima dele. E hoje a gente não pode. O sistema financeiro da descentralização não tem o que falar.
O sistema financeiro de não ter um agente operando em cima do Bitcoin, não tem o que falar. A transferência de dinheiro peer-to-peer, né, P2P, ponto a ponto, não tem o que falar. Mas as pessoas também vivem de crédito. Uma empresa vive de crédito, uma família vive de crédito. As pessoas vivem de contratos. A gente faz contratos o tempo inteiro. Quando você vai trabalhar, você assina um contrato de trabalho, onde você vai desempenhar tal função e você vai receber tal onerado. Se não acontecesse, aí você tem a justiça do trabalho, você tem outras formas de resolver. Mas é um contrato que precisa ser cumprido. Quando você faz um aluguel, você faz um contrato tipo as cláusulas. Então, eu vou te pagar X mil reais para morar no seu imóvel. E eu vou receber, e outra parte vai receber X mil reais para ceder esse imóvel em plenas condições. Isso é um contrato, a gente vive de contratos. Você ignorar isso no Bitcoin eu acho muito pouco. Eu acho muito pequeno pro tamanho que é o Bitcoin. Mas eu entendo, e isso é minha opinião, né? Mas eu entendo que há dissonâncias, há discordâncias, e eu não quero ser o cara aqui que vai cravar, não, o Bitcoin é feito só pra isso ou só pra aquilo. Que isso, cara? Pau no meu cu. Para. O Bitcoin ele é feito para que a pessoa use do jeito que ela quiser, desde que ela respeite as regras da rede. Pagou a taxa de transação direitinho, fez tudo bonitinho, não é um gasto duplo, não tá tentando voltar um bloco mineral, tá tudo direitinho, nota 10, cara. Ela tem que ser usada pra mim, que sou honesto, e pra um cara que é traficante, e tá tudo certo. Ela é aberta e ela não pode ser censurável. Porque quando você censura, você abre precedentes, faz sentido? Ah não, agora eu não quero que esse cara use. Opa, então abri um precedente. Então vamos fazer opções pra que essa cara não use, que pode virar pra outro cara não use, até chegar em mim? Não. Todo mundo pode usar desde que siga as regras. Seja esse cara um cara maléfico ou um cara do bem. Eu acho que a blockchain do Bitcoin é sobre liberdade. Né? E é mais ou menos por aí, cara. Não tem mais muito o que falar, né? Obviamente, se você esperou uma explicação mais técnica, eu não sou o cara que vou te dar, falei no início, não sou o cara que vou te dar, mas eu consigo usar a blockchain do Bitcoin e entender os conceitos, a ideia do Bitcoin, sem precisar ser um técnico. Sem precisar ser técnico em blockchain, né? Por exemplo, você precisa saber do aperretane? A maioria dos caras aqui nessa live não sabe o que é o aperretane. Sabe, tecnicamente, né? Você precisa saber o que é um hash, como é que funciona um hash, a chave de curva elíptica. Você precisa saber o que é uma raiz de Merkle, o timestamp que tem dentro da blockchain. Cara, muita gente não sabe nem como é que funciona o sistema de leilão da mempool, e tá tudo bem. Você pode usar o Bitcoin sem entender tecnicamente como funcionam essas coisas. Vou te dar um exemplo. Hoje é dia dos namorados, né? Então vamos no TDAH um pouquinho. Hoje é dia dos namorados, dia 12 de junho. Dia dos namorados. Tu vai estar ali na tua casa, tal, daqui a pouco vai passar tua morena. Tu vai passar morena, vai te dar, né? No visual, tu vai olhar a morena e falar, caralho, que a morena é foda, né? Nesse momento que você falou, porra, essa morena, a bundinha dessa morena é foda. Visualmente, tu teve um estímulo, passou pelo teu cérebro, veio pelos teus nervos, foi liberado no teu sangue um monte de hormônio e bombeou seu órgão genital, deixou duralho e tu levantou. Tu esqueceu o que tava fazendo. Tava trabalhando, tava estudando. Tu esqueceu o que tava fazendo, levantou e foi atrás da morena. Chegou no ouvidinho da morena. E morena, hoje é dia dos namorados. A morena, ela não viu, porque a mulher é diferente do homem, né? Ela não é tão visual. Mas tu ativou outro campo do cérebro dela, que é o contato, pôs a mão na cintura da morena. Tu ativou o ouvidinho dela, né? A audição. Tu, com o pau duraço, liberou os teus hormônios, o olfato dela já sacou o seu hormônio diferente. Tudo isso entrou no campo cerebral dela, veio através dos nervos, jogou pra corrente sanguínea, liberou mais hormônios. 30 segundos depois, ela tá puta contigo e tu tá numa sensação de prazer absurda e relaxamento absurdo. 30 segundos, um minutinho, né? Veja quanta coisa aconteceu num olhar que você deu pra morena. Você nem sabe, e eu sei por isso porque eu estudei há 30 anos atrás, né? Óbvio, médicos, cientistas, sei lá, sabem mais do que eu e entendem tudo isso que aconteceu. Mas em um minuto, olha quanta coisa aconteceu no teu corpo. Um estímulo visual liberou um monte de coisa no teu cérebro, que liberou um monte de coisa, caiu na corrente sanguínea um monte de hormônio, que deixou o pau duraço, o saco durão,
Tu foi lá na Morena, tu estimulou ela, outros estímulos que ela não tem, que é o visual. Tu foi na audição, no olfato, no tato. Liberou outros hormônios nela. 30 segundos depois ela tá puta com você. 1 minuto depois ela tá puta com você e você em êxtase. Irmão, você não precisa saber tudo isso que aconteceu. Nem eu preciso saber, ninguém precisa saber. O que você pensa é, caralho, que morena gostosa. Pau durão, colou na cintura da morena, hoje é dia dos namorados, madeirada, você feliz, ela puta mais uma vez. Não precisa saber dos estímulos, dos hormônios, que passou, que liberou a endorfina, e liberou não sei o quê. Não, você não precisa saber nada disso, né? O Bitcoin é a mesma coisa, cara. O que eu preciso saber é o básico. É saber usar minha carteira, saber fazer minha chave privada, saber como é que funciona basicamente a blockchain, né? Como é que funciona a estrutura de chave. É só isso que eu preciso saber. Agora, como é que funciona a diferença do Knots pro Bitcoin Core? Como é que eu instalo um nó? Se você souber, melhor. Mas você não precisa disso. Então eu tô fazendo esse paralelo porque hoje é o dia dos namorados, só pra gente entender que se você souber, melhor como é que funciona isso tudo. Mas se você não souber, cara, você vai usar a blockchain do Bitcoin da mesma forma. Bonitinho, do jeito que tem que ser. Certo? E, em resumo aqui, cara, sou a favor do aumento de dados pro Upper Return, mas também não é oba-oba, tá? Não, na minha visão, não é oba-oba. E muito menos acho que esse terrorismo que os caras estão fazendo aqui, que é o Bitcoin não vai sobreviver. Essa frase, ela tá errada na essência, né? Isso, a Bitmorena, exatamente. Exatamente. A Bitmorena. Essa frase, ela tá errada na essência, cara. Porque o Bitcoin, ele não é uma moeda, ele não é uma rede. O Bitcoin é uma ideia. Então, o Bitcoin, ele vai sobreviver porque a gente já inventou a descentralização. A ideia da descentralização, a ideia da distribuição. Logo, se o Bitcoin não sobreviver, cara, vai ter o Bitcoin 2 que vai sobreviver, porque o Bitcoin é uma ideia. Ele não é uma moeda, ele não é uma rede, o Bitcoin é uma ideia, turma. Então, tá bom, vamos supor que ele esteja completamente certo, o Bitcoin não vai sobreviver. Cara, a ideia da descentralização já aconteceu. Nós já fomos picados, a civilização já foi picada. Mudar o nome de Bitcoin pra Bitcoin, não sei o quê, isso é bobeira. A ideia picou a gente. Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Tá? Então, não é que eu sou contra. Cara, vocês querem fazer o Knots? Faça. Provavelmente eu vou ter um nozinho de Knots também, sem problema. Não tenho hoje, eu tenho um Bitcoin Core, né? Eu tenho um nozinho de Bitcoin Core aqui no Umbrel. Eu tenho um Umbrelzinho aqui pra vocês olharem. Mas ainda não instalei um Knots, mas posso instalar sem problema nenhum. E é isso. Tá? Aqui meu nozinho aqui. 100% sincronizado, meu nozinho de Bitcoin aqui rodando na minha máquina, é isso. Conectado com 11 outros peers. 7 minutos atrás saiu um bloco e eu tenho todas as informações aqui na minha máquina, tá tudo certo. Mas eu vou ter, né? Não parei pra ver isso, mas vou ter um Knots também, tá? Mas eu sou contra a censura, cara. E eu acho que a gente tem que deixar desenvolver. E a blockchain do Bitcoin é uma parada muito forte, muito foda, pra simplesmente a gente começar a ceifar as ideias. Não, vamos ver o que bicho que dá isso aqui. Com parcimônia, claro. Com ideias, com gente que sabe o que tá fazendo, com gente que sabe o que tá debatendo. Não é assim, vamos fazer, amanhã tá pronto. Não, os caras estão debatendo essa ideia tem muito tempo. E vai continuar sendo debatida há muito tempo antes de ser implementada. O que eu acho é que a gente não pode nem pender do terrorismo de um lado nem pro outro. Nem, meu Deus, vão acabar com a rede. Nem tipo, meu Deus, se não tiver, a rede não vai ser nada. Não, eu acho que a gente chegou até aqui, a gente vai saber chegar até lá. Eu acho que essa é a minha opinião. Agora me conta aí. Você acha que essa mudança do Upper Return é benéfica ao Bitcoin ou você acha que não? E a gente não tinha que botar nenhum dado e é isso. Comenta comigo aqui nos comentários. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com um e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.